Bom, seguimos então nossa jornada com esse tema sobre Jesus e especialmente hoje vamos completar o nosso estudo no Sermão do Monte. Esse bloco que começamos a trabalhar na aula anterior e hoje nessa segunda parte nós vamos dar uma geral sobre essa visão do ensino do reino de Deus, os valores do reino de Deus e como isso se encaixa dentro desse anúncio do reino de Deus que Jesus vem fazendo, não só com o ensino de palavras, mas em ação também. A gente vê como é que o Sermão do Monte se encaixa nisso. Então, vamos lá. Bom, a gente vem dando sequência então nessa questão depois das bem-aventuranças. Jesus começa a trabalhar fazendo uma comparação do reino dos céus com aquilo que as pessoas estavam aprendendo, o que ele chama dos antigos, aquilo que foi dito aos antigos. Algumas coisas dessas são explicitamente ensinos do Antigo Testamento. Outros já são misturas daquilo que o Antigo Testamento foi recebendo de acréscimo dos fariseus, dos escribas, dos rabinos. E aí Jesus vai trabalhar e confrontar um pouco isso, mas ele vai trabalhar de uma forma mais intensa até mesmo a lei do Antigo Testamento. Começamos falando sobre a questão da ira e do assassinato, ou seja, como que o assassinato está dentro do coração e não só na ação da pessoa, mas a forma como ela mata a pessoa dentro do coração já é considerado pelo Senhor como um assassinato. Mas também eu queria citar a questão do adultério, do divórcio, quando ele vai trabalhar essas duas questões conjuntamente. E ele vai trabalhar na mesma linha da ira do assassinato e de outros temas nesse bloco. Qual que é esse pensamento anterior? É que a questão não é o ato final da pessoa, não é se ela adulterou ou não fisicamente, mas como isso foi trabalhado dentro do seu coração. Por isso que ele diz, olha, aquele que olhar com intenção impura dentro do coração para uma mulher, e aí ele vai citar a relação do homem com a mulher, já adulterou com ela de alguma forma. Então essa intenção impura no coração. Isso é importante ressaltar que essa expressão intenção impura é uma expressão forte para o judeu, tanto no grego quanto no hebraico. E a ideia aqui é daquela intenção lasciva mesmo. Não é simplesmente a pessoa viu a outra pessoa, achou bonita, às vezes até sentiu um certo tipo de atração, mas pronto, cortou ali. É o que a gente chama do segundo olhar, o perigo do segundo olhar. Mas aquele olhar que já é carregado de impureza. Aí Jesus disse, olha, aí já houve o adultério dentro do coração. Quando esse olhar já vem carregado de impureza de pensamentos, a pessoa já está dentro do seu coração adulterando. Isso tem que ser evitado. E depois ele vai usar de uma hipérbole, que quando ele fala que, olha, se um olho te faz tropeçar, você arranca fora, melhor entrar com um só do que com os dois e ir para o inferno, entrar com um nos céus. Ou a mão corta fora, melhor ter uma mão só e ficar no reino do que com as duas ser lançado no inferno. Por que a gente fala que isso é uma hipérbole? Porque, em primeiro lugar, a gente não vê no ensino da igreja essa prática. As pessoas no cristianismo não saem arrancando seus olhos e cortando suas mãos, mesmo lutando com esses pecados. Em segundo lugar, é impossível você olhar com o olho só. Então Jesus está usando de uma imagem aqui. Pode ser até tocar com uma mão só, mas a mão não é a responsável pelo toque. Quem deu comando para a mão foi a mente. O olho também não tem como você arrancar. Então, se fosse para arrancar, tinha que arrancar os dois e não só um, porque quando se olha com a intenção impura, olha-se com os dois olhos. Então, Jesus está usando de uma hipérbole aqui para dizer, olha, Deus trata disso com a maior seriedade possível. Então, é preciso que a gente também trate isso com seriedade. E aí, esse arrancar do olho da mão pode ser trabalhado ou abstraído da seguinte forma. Muitas vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, de algumas situações, de alguns relacionamentos, de alguns ambientes, porque essas coisas nos fazem tropeçar. Então isso aí é importante a gente ter essa ideia da hipérbole, porque de vez em quando a gente recebe notícia aí de gente que arrancou a mão, não pessoalmente, mas já vi isso em jornal, de uma pessoa que arrancou o olho e foi parar no hospital por causa disso, porque levou esse texto à literalidade e não é isso que Jesus está trabalhando. Bom, então Jesus vai trabalhando essa ideia com vários temas. A gente viu aí sobre a ira, a vingança, divórcio, juramento, como lidar com inimigos, essas coisas todas. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, ele não está agora incrementando a lei de Moisés. Ele não está querendo dizer assim o seguinte, olha, Moisés deu para vocês X leis, eu vou dar mais Y, e agora vocês têm X mais Y. E as leis são um pouco mais pesadas agora para vocês seguirem, porque o meu reino é diferente. Não. O que Jesus está fazendo, ele está elevando o nível, levando as pessoas para um relacionamento com Deus que está além só do padrão mosaico. Na verdade, o padrão mosaico nunca foi a sua intenção ser só exterior. Mas com o dia a dia, com as pessoas não conseguindo viver esse padrão, relegou-se isso ao exterior. Se as pessoas me veem seguindo a lei, isso é o que importa. Porque o padrão de Moisés, aí, da lei mosaica, já fez um acréscimo enorme em relação ao paganismo.
Dentro do paganismo, as nações pagãs, essa ética e essa moral é o seguinte: se eu fiz alguma coisa, se eu não fui pego, não tem problema. Se as autoridades não me viram, se eu não fui preso, se eu não fui morto, se outra pessoa que foi prejudicada não me pegou, está valendo, eu sigo a minha vida. Mas Moisés mostra que sim, é preciso agradar o Senhor. É preciso não só ser bonito diante das pessoas, mas diante de Deus também. Só que o que Jesus vai fazer, ele vai elevar esse padrão mosaico mais ainda. Quando ele diz: o que vocês ouviram que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, não é que a lei diz assim: olha, você não pode matar, desde que você não mate, não tem problema o que se passa dentro do seu coração. Não, quando a gente olha a lei de Moisés, a gente vê que já estava embutido isso de não odiar. Só que Jesus vai trabalhar de uma forma muito mais explícita. E aí ele pega a barra, como diz a turma das Olimpíadas, ele pega a barra e sobe a barra um pouco mais. Na verdade, bem mais. E vai mostrar o reino de Deus de uma forma mais intensa. Então, não adianta só você não aparentar que está adulterando ou não agir com o adultério. Aquilo que está dentro do seu coração já diz se você adulterou ou não. Não adianta só você não enfiar a faca na pessoa. Aquilo que está dentro do seu coração é que vai ditar se você é ou se você não é. E aí ele dá a cartada final, quando ele diz lá, em Mateus 5:48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, o que ele está trabalhando, o nível, a barra que ele está trabalhando é a perfeição. Agora, esse perfeito, muitas vezes a gente acha assim, perfeito é aquela pessoa que não peca. E a ideia da perfeição vai ser um pouco diferente disso e nós vamos ver isso agora. Bom, Jesus vai trabalhar essa elevação de nível também numa crescente no seu ensino. É interessante que quando a gente vai vendo no capítulo 5, ele começa em relação à esposa, ou seja, o não adulterar tem a ver em relação à esposa. Depois ele fala em relação ao próximo, emprestar para quem dá para quem te pede emprestado. Ele vai falar sobre a questão de virar a face, ou seja, a pessoa que te feriu, e isso está num contexto de proximidade. Da mesma forma que o próximo, da pessoa que te pede emprestado, essa questão da pessoa que te feriu ainda está ligado também a uma pessoa próxima de você, mas aí já tem uma certa inimizade também sendo instaurada aí. E aí ele vai no mais explícito de todos: olha, o seu inimigo, mesmo ele, você precisa amar. Dar o troco ao inimigo, qualquer pessoa pode dar, mas amar o inimigo, isso aí é que vai fazer toda a diferença. E a gente vai ver Jesus praticando isso na paixão. Na paixão de Cristo, ele vai agir com bondade o tempo todo. As pessoas ferem ele, ele não revida. Os inimigos, até na cruz, ele pede ao Pai que perdoem os inimigos. Então, não é alguma coisa que Jesus, como as bem-aventuranças, aqui essas ordenanças não são coisas que Jesus não conseguiu explicitar e mostrar. Jesus vai mostrar para cada ordenança dessa como é que se tem que fazer. E voltando aqui ao que a gente fechou no slide anterior, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Essa ideia do perfeito, teleios, no grego, é uma ideia de inteiro, de maduro. Não é só, como a gente muitas vezes pensa em sem pecado. A gente é perfeito quando a gente não peca. A ideia é de integridade, a ideia é aquilo que está dentro do meu coração é aquilo que você vê fora. Eu sou maduro, eu sou de uma forma inteira, as pessoas não me veem de uma forma fracionada, ou eu não sou exteriormente como uma máscara e dentro de mim é outra coisa. É o ser inteiro. Agora, não faz tanta diferença assim quando a comparação é como Deus. Ou seja, sejamos inteiros, sejamos maduros, sejamos íntegros como o nosso Pai Celeste. Então, a barra continua lá em cima. Seja você encarando isso como sem pecado, ou seja, encarando como maturidade, o termo de comparação é com o Pai Celeste. E aí coloca a barra de uma forma que fica difícil para a gente obedecer ela inteira. Por isso, se obedecer isso tudo é uma condição de entrada do reino, ou seja, nós só vamos entrar no reino se a gente for perfeito, se for inteiro, for íntegro como o nosso Pai Celeste, nós estamos fritos. Então isso não é a questão, muitas vezes a pessoa pode interpretar o Sermão do Monte como sendo lei. Deus está despejando mais lei sobre as pessoas, mas não. Deus está mostrando como que deve ser a vida dentro do reino uma vez que eu tive uma experiência de transformação de vida. Então, essa questão é importante. Por isso que, quando Jesus fala essa questão de sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste, isso está embutido uma ordem. Então, vivam assim, porque é assim que se tem que viver, mas também é uma promessa. Vivam o reino de Deus e vocês vão ser cada vez mais íntegros e perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Amadureçam, cresçam, vivam o reino e vocês vão experimentar mais e mais a vida de Deus em vocês. Então, uma coisa não abandona a outra, as duas coisas caminham juntas. Então, o elevar desse nível
o elevado padrão não quer dizer que Deus colocou a coisa lá em cima e agora nós vamos ter que escalar para chegar no reino de Deus. Não. Ele coloca o nível lá em cima, mas nos coloca para dentro do reino e diz assim: pela graça você entrou no reino, pela graça você vai crescer e se tornar íntegro.